Lali Ho! Hoje, vamos entender o combate deste aclamado MMO. Final Fantasy XIV usa um sistema de combate clássico de MMORPG. O outro da Square usava um similar, o 11, e queria ser bem inspirado em World of Warcraft, que revolucionou os MMOs no geral. O jogo tem um sistema baseado em targeting e skills. Targeting é selecionar um alvo para direcionar suas skills. Você pode selecionar com o botão esquerdo do mouse, numpad ou setas no controle. Também pode selecionar pela interface. O tab também cicla entre os targets. Skills são as habilidades que você possui. As skills ficam nas suas hotbars e cada uma terá uma tecla, combinação de teclas ou combinação de botões se você jogar no controle. Então você seleciona um alvo e usa habilidades nele. Se for um inimigo, você também dá ataques básicos automaticamente. O combate consiste em selecionar um inimigo e utilizar skills ofensivas, selecionar aliados ou a si mesmo e usar habilidades defensivas. Há também exceções com skills que têm como alvo algum lugar do chão ou a sua volta, mas você não pode usar habilidades descontroladamente. Elas sinergizam e devem ser usadas de uma maneira específica. Cabe você ler as skills e descobrir como o job funciona. Ou ver um guia. Uma das mecânicas é a de combo. Algumas habilidades se tornam mais fortes se você usar alguma habilidade antes. Jobs melee tem um combo básico de 3 skills, que geralmente chamamos de combo 1, 2, 3. Muitas skills têm tempo de recarga, custo de MP ou outro recurso específico do seu job. Magos geralmente têm tempos de cast, em que você deve esperar a barra completar para a skill sair. Você pode se mover um pouco antes do cast terminar sem o interromper. Os DPS melee têm os positionals, que eu prometi explicar nesse vídeo. Algumas habilidades têm efeitos bônus ao acertar certa parte do inimigo, como é possível ler aqui nessa skill do Dragoon, causa maior dano se acertar o flanco, essa outra se acertar a parte de trás. O flanco seria a parte lateral. Considerando o marcador de seleção, a seta indica a sua frente, a parte faltando do círculo, atrás. Se você usar sua skill nessa parte que começa o círculo, já conta como flanco. Por isso o DPS melee prefere ficar em diagonal atrás dos inimigos. Agora explicarei as skills que tem Global Cooldown, ou GCD. É um tempo de recast, que é independente do seu cooldown normal, se ela tiver. É compartilhado com todas as skills que também estão no GCD. Por exemplo, o combo 1, 2, 3 Dark Knight é Hard Slash, Siphon Strike e então Soul Leader. 3 GCDs. Você quer usar as 3 em sequência, mas tem que esperar alguns segundos entre cada uma. Isso é indicado por esse círculo em cima do ícone. E o que você faz no intervalo entre cada habilidade? Idealmente, você usa uma skill Off Global Cooldown, ou OGCD. Que são as que não têm esse tempo de recast global, tipo Carven Spits aqui. Elas também não quebram os combos. Agora sobre rotação. Rotação é como chamamos o conjunto de skills em ordens e timings específicos que mais faz sentido para o seu job. Há também o termo Opener, que é a parte inicial da sua rotação, e a que mais causa dano, já que você tem todas as habilidades disponíveis no início do encontro. Voltando ao Dark Knight, quero usar Edge of Shadow o mais cedo possível, pois ela aumenta o meu dano. Como ela é OGCD, uso uma GCD antes. Então uso a segunda parte do meu combo e ativo um buff para recuperar meu MP. Depois da terceira GCD, ativo Delirium e então consigo usar Blood Spiller 5 vezes, encaixando outras OGCD entre elas. Essa é uma opener bem básica de Dark Knight no 80, espero que tenha servido para dar uma ideia. Uma dica é, para ser mais eficiente, sempre deixe seu Global Cooldown ativo, ou seja, sempre esteja usando uma habilidade GCD, e use o GCD entre elas apenas. Desse jeito você evita perder dano. Claro que às vezes isso não será possível e o porquê está no próximo tópico desse vídeo. Mecânicas dos inimigos. Obviamente qualquer coisa que você estiver enfrentando não vai ficar parado com cara de idiota enquanto você caça suas magiazinhas brilhantes. Eles vão revidar, e nisso usarão ataques que terão que ser evitados ou lidados de maneira específica. A mais simples é essa, uma skill de Area of Effect, ou AoE. Simplesmente saia da área laranja antes dela sumir para não tomar dano. Aqui cabe explicar o conceito de Snapshot. Por ser um jogo baseado em cliente online, sempre tem um certo lag, então o que decide se você vai ou não ser acertado por um ataque é a sua posição ao final do cast, não enquanto o ataque acontece. Ou seja, não se baseie no visual, mas sim no timing que o indicador termina. Por isso você deve evitar os ataques antes deles acontecerem, com base nas dicas que o inimigo dá para isso. Depois que de fato a animação sair, já é tarde. Inclusive se você evitar antes, dá até para entrar ileso no meio de um ataque, como dá para ver aqui. Stack Marker. Se vir isso, não saia correndo desesperadamente clamando por sua vida. Esse marcador indica que um ataque está por vir em que seu grupo terá que se juntar para diminuir o dano. Pode aparecer mais de um ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, divida o grupo igualmente entre todos os marcadores, senão todos vão provavelmente morrer. Existem dois tipos, esses de área e esses em linha. Para os de linha, basta estar na direção do ataque, não necessariamente dentro do marcador. Proximity Marker, vá o mais longe possível para tomar menos dano. São 3 tipos de marcadores, com os que ficam na arena, todos devem se afastar. Com que eles tomam um aliado, ele deve ficar o mais longe possível do grupo, e esses em forma de amarra, afaste-se do alvo em que está ligado. As tethers, ou amarras, podem indicar muitas coisas, mas geralmente dizem que você é o alvo de um ataque do inimigo que está ligado. Esse tipo aqui pode ser passado entre jogadores se eles cruzarem na frente da linha. Tem essas de corrente também, que geralmente significam para se afastar do outro alvo. Torres e meteoros. Elas precisam que alguém fique na área abaixo, ou vão explodir e causar muito dano a todos. Também são muitos tipos e a quantidade de pessoas necessárias em cada pode variar. Isso depende da luta. O gaze, ou olhar. Se um alvo tem esse ícone, não olhe para ele.
Para isso, vire para o lado contrário. É importante que o personagem vire e não só a câmera. Se ele vier combinado com uma área laranja, você só precisa virar se estiver dentro dela. Circular. Essa mecânica indica que o inimigo vai girar e repetir seu ataque com relação a essa direção. Então fique atento e desvie de acordo. Tank Busters. Podem ter marcadores ou ser indicados pela barra de cast do boss. São ataques muito fortes que o tanque deve usar skills de mitigação para sobreviver. Pode até forçar uma troca de tanques. Cuidado que algum desses são em área. Tem também vários outros marcadores de alvo que geralmente indicam algum tipo de ataque ou outras mecânicas específicas, mas o vídeo teria 10 horas se eu fosse explicar tudo. Algumas são bem intuitivas, outras você aprende na tentativa e erro. Agora explicarei como funciona uma party. A maioria dos conteúdos são completados em grupos de jogadores. Dungeons and Light Parties, grupos de 4, um tanque, um healer e 2 DPS. Trials e Raids em Full Parties, grupos de 8, com 2 tanques, 2 healers e 4 DPS. E também as Alliance Raids, que são 3 Full Parties, cada uma com um tanque a menos, tendo no total 3 tanques, 6 healers e 15 DPS. Cada um deve fazer o que sua role pede. Tanques fazem os inimigos o focarem e mitigam o dano, healers curam e buffam toda a party, e DPS causam a maior quantidade de dano. Porém, todos devem atacar quando tiverem a chance, para causar a maior quantidade possível de dano. Nada de ser uma torre de cura, taca pedra neles. Para os tanques é importante entender o conceito de aggro. Os inimigos irão focar seus ataques no alvo que gerar maior enemy, ou hostilidade. Isso é gerado causando dano, curando ou usando habilidades que geram enemy, como a sua stance, ou postura, que é uma habilidade que tanques possuem. Você pode checar a sua hostilidade com esses números e barras que aparecem na interface de party quando se tem um inimigo selecionado. O A é o alvo atual do inimigo, então tem uma quantidade de números proporcional à quantidade de membros na party, e essa é a ordem de hostilidade desse inimigo. Se a barra do número 2 encher, ele se tornará o alvo primário, ou A. Há também a lista de inimigos. Se ao lado do nome dele houver um quadrado vermelho, o foco dele é você. Se for amarelo, você está próximo de ser o alvo primário. Se estiver verde, não está nem perto de focar você. Se você morrer, pode ser revivido por um healer ou caster que tem uma habilidade de ressurreição, mas voltará com HP e MP baixos e um debuff. Weakness, que diminui seu dano em 25%. Se for revivido novamente, esse debuff aumenta para 50%. Geralmente se usa a habilidade de Rose Swiftcast para reviver alvos rapidamente. Outra dica para healers. Na interface de party temos ícones de buffs que apontam para cima e ícones de debuffs que apontam para baixo. Se um ícone de debuff tiver uma linha azul em cima, ele pode ser removido usando a habilidade Esuna. Estar numa party também desbloqueia uma habilidade para o grupo, Limit Break, ou LB para encurtar. Em Dungeons você terá uma barra, desbloqueando uma segunda no boss final. Em conteúdos com Full Parties, você terá 3 barras. No caso de Alliance Raids, cada Full Party terá suas próprias barras, e serão 2 em encontros normais e 3 nos bosses. Essas barras se enchem ao longo do confronto, e ativando a habilidade Limit Break na sua hotbar, você gasta 1, 2 ou 3 delas para usar uma habilidade suprema. Os efeitos dos Limit Breaks são compartilhados entre as roles, mas os de nível 3 têm animações diferentes para cada job. LBs de DPS melee causam dano de alvo único. LBs de range de DPS físicos causam dano numa linha. LBs de range de DPS mágicos causam dano em área. LBs de tanques diminuem o dano recebido de toda a party. LBs de healers recuperam HP e MP numa área em volta deles. Se for o LB3, também revive membros da party incapacitados. Geralmente se usa o Limit Break no final do confronto para causar o dano final ao boss, com preferência ao melee, mas, como sempre, há exceções. Por exemplo, você pode salvar toda a sua raid se tiver as 3 barras de Limit Break como um healer e for o único membro vivo, trazendo todos de volta num instante e completando a luta. Com isso, queria te dar uma ideia básica de como tudo funciona, com umas dicas gerais para iniciantes e até quem já joga há algum tempo. Se esse vídeo te assustou, não se preocupe, talvez você nem tenha que se preocupar com a maioria dessas coisas, a menos que se interesse em conteúdo endgame como Savage Raiding ou Trials Extreme. Como sempre digo e repito, o jogo é amigável com iniciantes e jogadores casuais, apesar de possuir uma certa dificuldade em alguns aspectos. E isso é tudo. Obrigado por assistir e te vejo em Eorzea. Bye bye.